Boa noite, pessoal. Como sempre, tá ficando divertido também estarmos aqui, né? Essa troca toda nossa aí, ela é bem legal. E hoje, propriamente, a gente vai começar na questão da arte mesmo, tá? A gente vai dar um mergulho agora, só que no final eu preparei um presente para nós, tá? Para a gente começar a perceber certas coisas ocultas na arte que têm a ver com a nossa comunidade também. Você vai gostar, Bebé. Tem coisas bem interessantes hoje, ó. Então vamos lá. Eu já vou abrir aqui, deixa eu ver. Ah, Val, precisa abrir o compartilhar, por favor, querido. Se você não abrir, eu vou cantar parabéns de novo. Não, já 4 vezes. Já tá liberado o livro. Dá uma verificada se tá ok. Eu vou cantar parabéns. Eu vou cantar parabéns. Já está assim. Vê se tá ok para você. Olha, tá ok? Apareceu aí, Valzão? Sim, sim. Epa, obrigado, querido. Deixa eu ver aqui. Bem, tema de hoje é da pré-história para a origem da história da arte. Lá vamos nós. Algum de vocês deve lembrar que nós já pegamos um pouquinho desse tema, só que hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E não se esqueçam que eu tenho formação em exatas, então não briguem comigo, tá? O Pati, você vai ver o fundo teu daqui a pouquinho, olha, não é o mesmo, tá? Olha só. Eu já mudei para não atrapalhar. Não, o teu era mais bonito que o meu, era legal, não tem problema. Bem, ó, vocês estão me vendo, para falar a verdade, para falar a realidade, vocês estão vendo uma imagem minha, né? Isso pode ser até uma inteligência artificial que está enganando vocês, tá? Mas, portanto, nós estamos aqui agora, vamos acreditar nisso, que nós estamos todos aqui realmente, né? E aí nós estamos olhando para essa imagem. Essa imagem está representando o nosso universo, tá? O universo com essa formação aqui, ele deve estar com mais ou menos uns de 7 a 8 bilhões de anos. Mas o universo tem, eu vou falar redondamente, tem 14 bilhões de anos, tá? Lembrando que quando eu entrei para a faculdade, o universo tinha 20 bilhões. No meio da minha faculdade, ele chegou a ter 4 bilhões e meio. Hoje ele tem 14. Isso é ciência. As coisas cambiam o tempo todo. Pois bem, então eu quero que vocês guardem essa data. Portanto, se o universo está aqui, nós ainda nem pensávamos em existir, o nosso corpo, ele vem do mesmo conteúdo do universo. Tá? O nosso corpo tem a mesma base, a mesma poeira. Quando a gente fala de minérios, né? Cálcio, ferro, nós temos tudo isso, tá bom? Não que seja igualzinho, porque existem determinados elementos, né, que o Mordecai pode explicar para nós claramente, que a gente também não tem. E aí, estou mostrando o nosso sisteminha solar, bonitinho, fake pra caramba, mas eu achei ele bonitinho, tá? Essa imagem, o Sol ali com uma aura, parecendo até aquela aura, como que é o nome daquele judeu? Jesus, lembram, tá? A aura dele ali, né? Então, bacana. E aí, cá estamos nós, soltos, não sei aonde. Nós não sabemos onde nós estamos. Quando a gente vê uma fotozinha, tá, falando que é da nossa Via Láctea, nós nunca vimos a nossa Via Láctea de fora. Não é possível, até hoje, tá? Nenhum equipamento nosso saiu da Via Láctea. Então, a gente tem imagens e supostamente chega a esses cálculos. Pois bem, isso são meteoros. Vocês têm um sonzinho de fora aí? Ou alguém me alertando que eu falei alguma bobagem? Não, ainda não? Ainda não. Né? Tá. Tá. Consegue achar quem é? Não? Acho que alguém entrou atrasado. Então,
Consegue ver? Não. Oi, É a oi. Sheila. A Sheila. Dá um... Consegue fechar? Val, Carol. Já fechei, Olivia. Não é É? ela. Não é ela? Tá. Só um minuto. Eu tô tentando Então, achar. tá bom. Opa, fechou, achou? Não? Então a pessoa acho que fechou. Vamos Não, lá. já fechou. Fechou. Opa, obrigado. O que acontece aqui? Ó, nós estamos vendo aqui opa, meteoros adentrando a nossa atmosfera. Tá? Nós temos várias camadas protetoras. E, supostamente, a vida na Terra veio através de sistemas alienígenas. Quando eu estou falando de alienígena, não estou falando de um bichinho que veio, um ETzinho, não. Estou falando de sistemas microscópicos. Tá? Agora, claro que eu vou fazer a pergunta também. Se esses meteoros trouxeram a vida surgiu em algum outro lugar. Tá? Ou talvez a vida surja de mistura de coisas e que foi criada aqui. Não temos essa resposta. Pois bem, aí vem a pergunta no nosso planeta. Quando surgiu a vida aqui? Olha que interessante. Por teorias contemporâneas, por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Tá? A nossa Terra ela tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, que é a metade do período do Sol. O Sol está na metade da vida dele. Tá? O Sol é um local que se autodevora. Um dia aquela energia vai acabar, ele vai implodir e, portanto, ele vai pegar todo o sistema solar se ainda existir. Tá? Nesse momento, nós começamos a verificar. Por que eu estou querendo trazer essa imagem exatamente? Eu tenho toque, então toda imagem que eu trago para vocês tem uma segunda, uma terceira, às vezes uma quarta intenção. O que eu estou querendo mostrar aqui é esse fóssil de uma bactéria. E nós estamos vivendo uma pandemia, que é um vírus, uma bactéria, são vários sistemas microscópios. Tá? Hoje, pelo que se entende, 70, 75, talvez 80% do nosso organismo ele é constituído por bactérias e vírus. Então, o vírus também dá vida. Supostamente esse não até agora. Ele pode modificar e sofrer uma mutação e deixar o ser humano mais forte. Ou seja, é um complexo. Não é uma coisa fácil, não. Tá? Temos a Maiana, que cuida disso na comunidade, que ela é uma colega da USP, sensacional, e a complexidade desse conhecimento é muito grande. Tá? E aí eu quis trazer esse helicoidal para vocês aqui. Olha que interessante isso, né? Que legal, o meu mouse sumiu. Agora apareceu, diminuí aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo deixar o mouse mesmo junto aqui. Não, ele não aparece por algum motivo do sistema. Então, vocês estão vendo esse helicoidal, tá? Aqui está, olha, a formação da Terra. Vocês conseguem ver mais ou menos, tá? Ok? Obrigado. Então, aqui tem a formação da Terra, há 4 bilhões e meio, universo 14. Tá? A luz surgiu, não tinha luz, a luz surgiu por volta de 13, 12 bilhões de anos atrás. Quando eu falo luz, eu falo de fótons, tá? São subpartículas. Então, aqui começa o nosso caminharzinho. As rochas, por volta de 2 bilhões de anos, nós tivemos uma sopa, um líquido todo que criou várias intruturas, desculpe o neologismo, para que a gente pudesse existir. Ok, tá? E aí foram criando, olha, a alga azul, os tubarões, as plantas terrestres. Olha, eu vou caminhando ainda aqui, os mamíferos, olha, os dinossauros, tá? E aí chegamos no macaquinho aqui. Vocês estão vendo o macaquinho? Esse macaquinho aqui não tem um nome, mas ele é o Egyptopithecus, que é o mais antigo que nós descobrimos, tem por volta de 33 centímetros. Aqui nós estamos em torno de 35, 36, 38 milhões de anos atrás. Eu sei que por Darwin até Lamarck nós derivamos dos pitecos, dos macacos. Mas é legal fazer uma pergunta sempre. Se a gente veio do macaco, olha a pergunta.
Vocês já estão fazendo, né? De onde veio o macaco? Eu não sei se vocês já entraram numa teoria louca chamada de reptilianos, que nós viemos dos répteis, tá? Isso é só que os répteis invadiram por causa de alienígenas com naves espaciais. Não é esse réptil que eu estou falando. Eu estou falando de uma serpente mesmo. Estou falando aqui, ó, desse lagarto, porque nós fomos anfíbios. Então a nossa coluna, se a gente tirar, veja que coisa, tiramos as pernas, o braço de um ser humano, fica o tronco. Esse tronco magrinho, 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 vai lembrar uma serpente. Então, essa talvez sejam derivações, de onde os macacos vieram. Então, eu gosto sempre de me perguntar, mesmo quando eu tenho certeza, a minha certeza ela dura um determinado momento, porque parece que a certeza ela é momentânea. Pois bem, então aqui nós vamos agora pegar as divisões que nós compreendemos hoje e lembrando que, como historiador, quanto mais a gente estuda a história no presente, a história vai sendo modificada no passado do que nós achávamos. Tá? O primeiro livro que nós temos de História da Arte é de 1555, de Vasari. Muita coisa que ele colocou no livro não é fidedigno, porque foram deduções, algumas induções, mesmo dentro da lógica dele, ele estava no século XVII. Então ele não sabia falar direito de um Giotto di Bondone, de um Cimabue, ele não tinha essa compreensão mais palpável como nós temos hoje, e mesmo hoje esses dados vão mudando. Tá? Isso aqui vocês viram, tá? Estou repetindo tanto esse slide como esse, quando no começo, na terceira aula, na segunda aula do primeiro Arte como Referência, nós vimos um pouquinho, só para a gente se situar. E daí, estou trazendo aqui para vocês essa linearidade. Estou trazendo algo que eu nunca tinha visto. Finalmente, alguém colocou uma mulher aqui, tá? Eu quis trazer. Porque sempre quando eu vejo essa ascensão desde o Piteco, os hominídeos, né, até o homem, dificilmente você vê alguém colocando uma mulher, mas é porque nós viemos do humus, homem, humus, terra para o historiador. Quando o historiador fala do homem, ele não está falando do homem que tem falo, mas sim do humus, que viemos todos da terra. Pois bem, uma coisa muito interessante, né, que quando... Nossa, eles pegaram o cérebro de Einstein, roubaram o cérebro de Einstein, para tentar analisar o que tinha de diferente naquele cérebro. Né? Então, supostamente, um cérebro grande, ele é grande, ele tem quantidade de coisas, que não é verdade, muito menos realidade. O Homo de Neandertal, que é anterior aos Sapiens, nem tínhamos chegado no Sapiens ainda, o cérebro dele era maior do que o Homo sapiens e ele não conseguiu sobreviver. Por que eu estou trazendo isso? Me parece que a sobrevivência hoje, olha que coisa interessante, ela está na amizade, nas pessoas à nossa volta. O que fez o sapiens se tornar sapiens, ou seja, aquele que tinha sabedoria. Só um instantinho. Vodka. Tá? Então, aquele que tinha sabedoria, ele se tornou duplamente sábio, sapiens sapiens. Ele tinha o corpo menor, o cérebro menor, porém, se relacionava melhor com o grupo e, portanto, com a natureza. Isso fez com que ele mudasse. Olha que interessante. E aí nós chegamos 30, 15, 13 mil anos atrás. Isso nós já falamos um pouquinho desse bisonte, né? Quem ouviu nosso primeiro encontro. Quero lembrar que esse é um período realmente mágico.
Estou falando como historiador, se usa realmente a palavra mágico, tá? Por quê? Esse bisonte, ele é vivo. Quem o fez não diferenciava a situação do designare, do desenho, do signo, portanto, símbolo. Isso para ele não era uma... O que é um símbolo? Símbolo é algo que não é. Símbolo representa alguma coisa. Então, isso para ele era o próprio bisonte. Ele estava em comunhão com ele. Ele poderia comê-lo, porque fazia parte dele próprio, quem desenhou. Então, tem todo esse complexo magnífico. Hoje, quando eu estou no telefone, lembram quando o telefone era fixo, com fio, que tinha aquela carteirinha do lado e uma caneta em cima, que você estava falando com alguém no telefone e desenhava, quadradinho, ficava desenhando. Eu não sei se vocês são desse tempo, mas eu sou desse tempo, tá? De ficar desenhando do lado do telefone fixo, tá? Aquele telefone preto. Eu tinha um preto e um branco em casa. Nossa, eram 5 dígitos. Tá bom. Então, nesse momento aqui, os caras tinham uma ligação. O quê? O quê? Tá. Os caras tinham uma ligação. Hoje eu estava num seminário, né? Até foi interessante, né? Depois me mandaram uma pergunta que uma das pessoas que estava no seminário perguntou, que eu duvido um pouquinho da tecnologia de hoje, e o seminário era sobre gestão de conhecimento, qual nós vamos beber daqui a pouco aqui, o que vem a ser gestão, conhecimento e tecnologia, tá? A pessoa perguntou, então, né? O local que estamos hoje pode ser aquela caverna? Eu falei que não. Eu achei interessante a pergunta, mas não. Hoje nós não moramos numa caverna. Por que não? A minha consciência hoje, eu estou falando de mim mesmo, eu vivo muito mecanicamente. Muita coisa que eu faço, eu não sei que eu estou fazendo. E claro que isso também é importante. Imagina se o meu cerebelo pensasse, eu não conseguiria estar falando e respirando ao mesmo tempo. Então, existe um sistema aqui atrás de nós que ele trabalha sozinho, mecanicamente, que o nosso cérebro também não, depende das áreas cerebrais. Nesse momento mágico, há 15 mil anos atrás, acontecia alguma coisa que eu não tenho ideia, mas eu vou ousar falar dela. Eu tinha um reconhecimento de que, quando eu respirava, eu estava... Lembram quando o Lívio começou a falar no primeiro slide que nós somos parte do universo? E quando eu estou respirando, eu respiro... Gente, é massa que eu respiro. Eu não vejo porque eu só enxergo de 3.000 a 7.000 angstroms. Mas ela é massa. Se eu assoprar um papel aqui agora, eu sou mágico. Ele se movimenta sem que eu toque. Ou seja, o ar é massa. Esses caras, sei lá se eles se hiperventilavam ou eles já sentiam que, conforme uma respiração, uma golfada profunda, eles recebiam o piro. Por isso que a gente expira, suspira, espírito, piro. Fogo. E nesse momento ele se drogava com o ar, com essa hiperventilação, e criava esse sistema. E esse sistema, veja, olha, imagina esse cara, de novo esse slide. Ele, para mim, é magnífico. O cara não simplesmente molhou a mão na tinta e bateu. Ele soprou. Olha isso para nós. Bereshit. O sopro divino. Ele colocou a mão e soprou, sei lá, com um pedaço de osso, com um pedaço de bambu, mas ele soprou ali e fez uma mão negativa. Então a mente nossa já estava tendo uma ou involução, mas um movimento. Nós estamos começando a nos perceber. Tá? E sei lá o que são essas manchas. Claro que um leigo pode dizer era o teste, mas será que isso não tem um simbolismo todo?
será que não era o signo astrológico dele? Se você visita uma Stonehenge ou vários pontos do nosso planeta, tem toda uma base astrológica, astronômica. É muito. E, novamente, eu trago aqui para vocês Lascaux. O que me fascina em Lascaux é que esses cavalos não foram feitos no mesmo período. Existem diferenças de 1000 anos. Imagina, um cara volta. Não volta porque não vive isso, tá? Não tem um Highlander aqui, tá? Agora, olha só, ele voltou e refez esse trabalho, né? Ou ele copiou. Olha que legal agora. Há 500 anos atrás, nós estamos falando aqui de 12, 13, 15 mil anos, mas no Renascimento era mágico, aquele cara que conseguia copiar melhor do que os outros. Lembram disso? Há 500, apenas 500. O Lívio está enganado. Há 700. Talvez. As Luminuras, 900 anos atrás. O artista era bom quando ele conseguia copiar uma obra. Mas a palavra cópia tinha, tanto que em italiano é copisti, ele tinha uma outra propriedade da cópia. Ele tinha que fazer igualzinho. O que acontece hoje, desde os anos 50, com o chamado hiperrealismo. Nós vamos falar disso na última aula, tá? Desses ismos. Mas aqui, o que acontece aqui? Ele era humanista, portanto, 1400, renascentista depois? Não. Nós estamos falando de um período que para mim é muito difícil passar através das palavras, tá? O que acontecia. Eu sinto, eu acho, tentando quebrar a minha intelectude, tá? O cara que passou e viu o cavalo feito, ele falou, não vou deixar esse cavalo sozinho. Eu vou preenchê-lo ao lado. Ou eu vou copiar, porque lembram, é um momento mágico. Ele tá montando um grupo de cavalos. Aqui que nós estamos vendo são apenas 4 cavalos. Temos um rinoceronte embaixo, que é de um outro período ainda. Claro, podemos dizer, o cara passou e deu vontade de desenhar um rinoceronte ali. Gente, esse é o ponto legal da arte, aonde nós vamos entrar hoje. A arte, ela tem que ser experiência. Ela tem que quebrar algo dentro, mas não quebrar, porque eu estou falando de dentro. Quando você quebra alguma coisa dentro, não é igual fora que você quebrou um cristal, que você passa a cola, fica a marca. Quebrar dentro, conforme for, é reconstruir. É construir mais forte ainda. Então, esse é o ponto que acontece com a arte. Ela faz com que você, ao observar, você vai observar-se. Se você está falante, você está ouvindo, você tem que ter esse ir e vir, esse feedback. A arte referência primeira foi para nos dar uma noção de quem nós somos. Eu, na minha prepotência, eu tento fazer isso. Eu sei o quanto isso é difícil fazer comigo. Passar, então, eu não sei se eu atinjo vocês, mas essa é a minha tentativa. Acreditem, essa é a minha tentativa. Então, esse momento parietal é um momento tão singular para nós humanos, que é um momento, é um rito de passagem. Foi nesse momento que nós começamos a cabalar, a receber. Nós começamos a receber algo que começou a modificar os nossos níveis de consciência. Nesse momento, a grama tinha o grama. O uivo era pesado, um assobio, uma batida. Imaginem, 100 metros dentro de uma caverna com achotes, batendo palma para mudar o coração pulsar.
os cânticos internamente, os barbitúricos utilizados, a alimentação, as vestimentas, o escuro. Lembram, hein? Das trevas vieram a luz. Opa! Será que eu ouvi direito? Primeiro não veio a luz. Bereshit, Gênesis. Primeiro vieram as trevas. Daí a luz. Daí a importância de recebimento. E aí, eu vou dar um salto muito grande. Essa foi a primeira árvore cabalística que eu vi na minha vida. E feita por um pseudo-judeu, talvez um cristão. É um sistema Zefiroticum. Tá? Aqui nós temos várias situações. É como hoje entrar numa empresa, tá? E você tem o presidente, vice-presidente, diretor de faxina, diretor de lavanderia, diretor do dinheiro, diretor contábil. Aqui surge todos esses, aqui bem no meiozinho, vocês estão vendo aqui meu mouse? Aqui, ó. Aqui são as tábuas da lei, estão vendo? Bebê, você já tinha visto essa árvore? Conhece esse cara? Athanasius Kitcher, tá? É um cara bem interessante. Olha que legal agora aqui, ó. Eu não consigo ampliar agora porque... Agora sim, aqui. Olha só, essa aqui, ó, em latim, né? Porta lucis. Nós temos a porta da luz. Veja, ele está plantando, ele está dentro de um átrium, onde ele recebeu o conhecimento, esse Ravi, e ele está plantando, né? Malhut. Ele está plantando a base ali. E aí nós vamos entrar um pouquinho agora, tá? Nesse nosso mundo. Esse mundo nos pertence, tá? Quando eu vou ter que sair daqui e vir para cá, aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui. Não. Bem, eu vou seguir aqui, tá? Aqui nós temos o que chamamos de coroa, Keter, e aqui Chokhmah, e aqui Binah, e aqui nós não temos. Só vai surgir aqui, eu não sei quem conhece essa árvore, eu vou falar para quem não conhece, tá? Aqui nós temos uma árvore cabalística. Esse desenho, na minha opinião, não ultrapassa 400, 500 anos. Tá? Existem livros mais antigos que falam, mas essa árvore propriamente, não essa exatamente aqui. Por isso que eu trouxe para vocês árvores mais antigas, realmente. Olha o som de alguém. Tá? Essa é a mais antiga que eu vi até hoje, tá? Dentro da nossa comunidade eu ainda não vi uma tão antiga ainda, tá? Por favor, duvidem de mim e me ajudem a achar, tá bom? Aqui, nesse momento, nós temos uma coisa que está faltando muito, mas por que eu estou trazendo a Kabbalah para nós aqui? Exatamente por causa disso, olha só. Nesse momento, por volta do século XVII, aparece essa Zefirá, dentro dessa Zefirot, Da'at, que quer dizer conhecimento. Esse é um conhecimento oculto, mas agora aqui eu quero falar para nós entre Chokhmah e Binah, entre conhecimento e compreensão, que é o que eu acho que aconteceu aqui. Esse foi o momento mágico do recebimento. Nós entramos num útero, numa caverna, e começamos a colocar os signos e os símbolos. Porém, para nós, pro Lívio é signo e símbolo, é significante e significado. Naquela época, era só o puro recebimento. Era a luz descendo. E nesse momento que a luz vai descendo, eles começaram a transbordar e começaram a colocar isso para fora. Esse é o primeiro momento do transbordamento
e o que nós chamamos simplesmente de arte, que não é simplesmente arte, é a arte. O que é o artigo, a arte? Né? É o momento mágico onde eu tenho a compreensão da minha existência em um mirror, em um espelho. Por isso que espelho em português vem de espanto. Eu me espanto com esse espelho. Eu começo a perceber coisas que eu não percebia. Lembra que nós já falamos? Os links, as ligações. Veja, essa mão, esses cavalos, o local, olha o holofote que esse cara está usando. Não, o local, se eu fechar os olhos, fica lá muito mais escuro do que eu com os olhos fechados. Então, foi se criando sistemas de compreensão, tá? Aonde nós temos uma evolução com isso, tá? Deixa eu sair daqui, agora eu quero ver vocês. O que acontece? Esse primeiro momento que nós chamamos de a origem da história da arte, ela é a origem da história da arte, porém, totalmente transdisciplinar. É um todo junto, é um tudo acontecendo que eu não tenho a capacidade de compreender. O Rochma, ele não vai ficar cacofônico, mas não combinar. Eu não tenho uma compreensão da minha sabedoria. Porém, nós conseguimos falar hoje aqui através do conhecimento, do Da'at. E Da'at foi colocada bem naquele lugar e tracejada, porque o conhecimento ele não é fixo. Ele muda conforme a tua circunstância, conforme o teu estado. Então, aquele momento não tinha, talvez, os níveis de conhecimento, mas um único nível, e esse vaso, essa zefirá, estava pronta para receber esse líquido que nós chamamos de luz. E naquele momento nós começamos a utilizar aquilo. Opa, Miriam, você precisa desligar o seu som. Seu som está aberto. Fecha ele, por favor, querida. Isso. Então, o que acontece naquele momento? Esse total, eu acho que houve ali uma queda. Estou sendo cientista, não estou entrando na nossa linha de 5.000, né, de 6.000 anos, tá? Houve uma queda desse todo e começamos ali, naquele momento, ter o conhecimento da sabedoria. Portanto, tentar iluminar a si próprio e o que nós chamamos hoje de arte. Só que nós perdemos esse fio da linhagem. É como quando Moshe foi falar com Deus, ele desceu com as 2 tábuas. Essas 2 primeiras tábuas ele quebrou. Essas primeiras tábuas, nós tínhamos 23 letras. E uma foi perdida. Tente ligar para o ente querido de vocês com um número a menos. Hoje nós temos 22 letras. E lembrando que a primeira vez que aparece a palavra forma é nos mandamentos, Temuná, que depois aparece um livro no século XII, Ha-Temuná, e hoje, em Israel, quer dizer fotografia, Temuná. Olha esse caminhar. A palavra é viva, a mente é viva. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês hoje, que a história da arte,
É muito legal entendê-la, ter uma boa memória para guardar as datas, isso tudo. Mas ela tem que ser transformadora. Então, hoje, nós estamos entrando em níveis de consciência, acredito eu, para tentar voltar àquele estado. Só que aquele estado é um estado totalmente diferente do meu habitar hoje. Então eu preciso ver se realmente eu quero isso ou não. Nesse momento, eu vou me calar, tá? Porque o Da'at, ele está entre beleza, aqui, beleza, Tiferet e coroa. Ele está num abismo. Se o teu salto não for longo, você cai no abismo e permanecerá em Da'at. Você só viverá do conhecimento. Você não terá sabedoria e nem a compreensão dela, Binar. Então, esse nosso curso, a gente pretende seguir agora História da Arte. Porém, quando me for possível, eu pretendo trazer esses gifts, esses presentinhos para a gente, tá? Para a gente ir trocando. Agora, eu vou pedir um favor a vocês. Quem está falando é um cara egoísta, carente e que precisa desse favor. É verdade, bebê. É verdade. Você está rindo, mas é verdade. Se vocês quiserem trocar mais essa linha, eu vou seguir um timeline. Eu não vou ser totalmente aqui acadêmico, que acadêmico é o que eu faço na USP, gente. Lá eu estudo, preparo a aula, vou dar aula. Claro que eu, quarta-feira que vem, vou dar uma aula sobre Mozart e a flauta mágica. Eu não vou deixar... Eu não vou deixar de falar que a flauta mágica foi feita por causa da maçonaria, quando ele foi eleito maçom. Eu vou ter que falar isso também, mas eu vou falar muito mais do que é a flauta mágica, né? Isso é USP, então eu preciso me deter. Mas eu dou uma fugidinha porque está na minha personalidade. Nem sei se é a minha essência. Então, quando vocês quiserem entrar nesse assunto, nesses outros assuntos em paralelo à história, eu espero estar disponível para conversar. Porque eu sei, o Olívio sabe bastante, mas o que eu não sei é infinito. Tá? Então, vamos trocar juntos. Eu vou seguir um timeline, como hoje. Hoje nós começamos a perceber a base e daqui a gente vai começar a pegar agora. Tá? Semana que vem nós vamos pegar 4 civilizações ferradas. E a que eu mais adoro são os sumérios, porque nós ficamos um bom tempo lá, na Babilônia. Né? Então é bem interessante. Miriam! Aí. Tá bom, agora desligou, tá bom. Então, gente, não se preocupa, Miriam, faz parte. Então, o que que acontece? Eu vou seguir um timeline e vou pedir a vocês, se der, só que não tragam desejo, tragam vontade de algumas questões sobre isso. Entende, Soninha? É um jeito que eu acho que eu estou achando da gente se aprofundar até em pontos judaicos, em pontos religiosos, em pontos paralelos quanto à história da arte. A história da arte não pode ser uma linha do tempo só. Ela vai ficar muito simplória, simplista, sei lá o quê. Está aberto com vocês agora aí. Sônia, está com você e nós temos mais 25 minutos. Né, Val? 7h15, né, querido? Tá certo? Isso, isso. Então, Gente, a gente já cantou parabéns para o Val? Eu não lembro. podemos cantar de novo e depois dar Shabbat Shalom. Tá bom. Ah, Shabbat Shalom. Quero ver amanhã. Quero ver amanhã. Todo mundo. Vou colocar só uma coisa. Você já cantou tantas vezes parabéns que minha idade aumentou 8 vezes. Não, Val, é tudo mentira, cara. É para diminuir a tua idade, viu? Tá? Queridão. Eu acho que está aberto para continuar esse bate-papo. Quem gostaria de seguir. Poesia, E... Olha lá.
falar uma coisinha. Olívio, Fala, bebê! queria comentar uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas eu acho que tem. Quando você mostrou ali o... Como é que era o nome daquele bichinho bonitinho que estava lá, que a gente ficou um tempão nele, quando a gente começa a receber uma série... Cadê? Enfim, Primeiro. o primeiro. O bisonte, o bisonte? É exatamente, o bisonte. Bisonte. É verdade que, por exemplo, para a tintura ter... Eles estavam num lugar fechado, ele botou o holofote ali para poder, né? É verdade que o sangue sempre foi o elemento de maior fixação através de muitos e muitos anos, o sangue como tinta, é verdade? Que Ela é, mas não nessa época, bebê. Essa época ali, o que nós temos, olha que coisa, já era o óxido de ferro. Tá? Agora, o sangue, quer ver que legal? No século XI, XII, eu estou fazendo um levantamento, um estudo, por que que nós comíamos criancinha. Você é judia? Então você come criancinha, tá bom? Tá? Você não sabe disso. Agora, por quê, né? Porque me parece que quando nos pegávamos fazendo o Shabat, o que que a gente tem que fazer no Shabat que é importantíssimo para nós? Não tô entrando nas brahot, tá? Não estou falando de brahá, não. Estou falando do vinho. O vinho é muito importante. Então, o vinho, nessa época, não eram todos que tomavam vinho. Não era tão importante assim. Então, deduzo eu que achavam que nós, isso ainda estou levantando isso, tá? Que nós tomávamos o sangue das crianças porque era fino. Não era um sangue grosso. Então, século XII, XIII, aí alguém vai me perguntar, aonde isso supostamente aconteceu? Que é legal. Gente, eu não tenho todas as respostas, mas eu adoro ir buscar, tá? Então, isso deve ter acontecido próximo aos Pirineus, na França. Por isso que houve uma das primeiras expulsões, tá? No século XIII, né? Nós tivemos 6 expulsões fortíssimas, tá? Uma foi da Inglaterra, que tivemos 300 anos sem poder entrar na Inglaterra. Então, o sangue... Agora, veja, a tua pergunta, olha que legal, ela não é pertinente ao que nós estávamos falando. Porém, quando a pergunta não é pertinente e a gente tem vontade de trocar, olha o que você fez. Você trouxe uma coisa que não cabe lá, porque ela é óxido de ferro, mas você desencadeou um outro conhecimento. É isso que eu espero do nosso grupo. Eu vou trazer coisas ortodoxas e espero trazer não ortodoxias também. O que a gente chama em filosofia de doxa. Doxa é algo utilizado, né? Kant usava muito isso, onde você quebra o conceito, sabe? Onde você tenta ver essa doxa diferente. O que nós chamamos de responsa no estudo do Talmud. Você tem a Mishnah no centro, lembra? Aqui está a Mishnah, aqui tem a Gemara, isso aqui é a responsa. Isso é importante dentro da tradição dos Talmudim, do Bavli e do Yerushalai. Tá? Bem, tá vendo? Vambora. Posso fazer uma pergunta? Não, Mordecai, você não pode fazer pergunta nenhuma. Então eu vou usar a brincadeira do grupo, dizer que eu te odeio. Agora você vai começar a fazer a pergunta. Eu também. Fala, meu querido. Bom, vou tentar ser rápido, mas é difícil. Não. Estamos indo. Ótimo. Então, legal. Eu ia fazer uma pergunta ou um comentário, mas você elevou um nível de uma maneira que a mim me deixa um pouco confuso. Veja, eu vou te explicar por quê. Eu vou tentar, com calma, ver, porque você falou no finzinho da palestra passada de que seria interessante se nós pesquisássemos e enviássemos perguntas a respeito do tema. Hoje você fez uma palestra belíssima, mas de um nível de arte, misturando bonito, mas com a Kabbalah e colocando coisas que, no meu parecer pessoal, ela não está, veja, eu estou com todo respeito, ela não está com o final da aula passada, que era, e eu vou repetir, o que me fez fazer um levantamento, eu estou falando como leigo em arte, deixa eu me explicar.
Eu tomei agora, há pouco tempo que eu estou me interessando mais, tendo um tempo maior, então comecei a me interessar um pouco mais. Tem algum barulho aí. Como? É do próprio Mordecai. É dele só mesmo. rapidinho. É que eu quero detalhar bem o que eu quero provar, tenho que mostrar, senão eu fico com um argumento, né, muito não válido. Relembrando o que você deu na aula passada, na palestra, você falou duas coisas: que arte e comunicação e que é um estado de consciência. Perfeito? Perfeito. E a sequência de hoje seria da arte da pré-história. Isso. Muito bem. Agora, veja só, e ao mesmo tempo, você disse para a gente pesquisar que seria interessante se formulássemos perguntas. Isso. E o que eu fiz no meu entendimento de querer pesquisar algo que fosse palpável? Fiz um tempinho livre e eu entrei e fiz a seguinte pesquisa em termos de leitura do que vem a arte pré-história, que ela se baseia, seriam duas situações. Se você me permite, eu anotei aqui rapidinho. Um seria o registro, uma definição, os que estudam isso falam que a arte seria registro, olha, usam nem como arte, registro, depois podemos Pera, falar... volta que eu não entendi. Tá. O registro... Eu fiz uma leitura... Não, o registro... que é registro, um seria registro do cotidiano, no sentido de comunicação com ele mesmo. E a outra seria o registro... Não vejo um app para isso. Opa. Você terá que obter um. Desculpe. A outra seria o registro com fim ritualista, tendo consciência, ou se ele tem capacidade de ter consciência de criar uma conexão do ser humano com a natureza. Isso. Muito bem. Então, eu estou num nível, acredito, muito baixo em relação ao que você colocou hoje, mas ao mesmo tempo, deixa eu terminar, por favor. Mas ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que eu estou errado, eu estou dizendo que eu estou num nível baixo do que você propôs, do que você levou hoje. Você está num nível acima, quer dizer, eu entendi perfeitamente a sua palestra, achei interessante, mas ela mistura coisas de arte ligada ao cabalismo, uma coisa que, no meu parecer, foge à ideia da arte, da definição da semana passada, em dois momentos, em que você falou de arte como conhecimento, consciência, de falar com você mesmo, e a sequência de hoje, que seria a pré-história. E, ao mesmo tempo, você falou que fez a pergunta se dependesse do grupo, se eles queriam uma linearidade, quer dizer, uma coisa básica, ou queriam avançar num estudo mais profundo, e aí fica realmente esta dúvida para mim. Finalizando, já que aqui ele fala, só para terminar uma pergunta, tem arqueólogos, estudiosos, que eu fiz a pesquisa, eu verifiquei, que nem consideram a arte pré-história como arte em si, mas registro, porque não dá para definir bem os símbolos, os códigos. Ao mesmo tempo, nós temos esses dois: autoconhecimento, ou seria definir o cotidiano, que seria aquele que fez um cavalo, ou você disse para comer, desenhar algo para comer, ou conhecer, é o cotidiano da vida, e outro no sentido ritualista, mais levado a uma filosofia, não digo nem religiosa ou religiosidade, que eu quis colocar alguma coisinha na outra vez, que já começou, e de criar a conexão com a natureza humana. Passo a palavra, espero ter sido entendido. Queria terminar com uma seguinte frase. Ontem assisti uma palestra de um físico, de um setor de física, e o Carl Sagan, que você conhece também, disse o seguinte: não há perguntas bobas. Toda pergunta é um grito para compreender o conhecimento, ou o pensamento. Então, se você... olha que interessante. Isso, não no sentido... Olha o que você fez. Não é uma pergunta, isso é uma história. Não é uma história, Berto. Não é uma história, Berto. Vamos lá. A pergunta não, que história? É uma comparação que ele está fazendo. Tom, tira o tom. Você pode tirar o tom, Olívio? Vamos lá, então, olha só.
Mordecai. Quem é? Olá. Bem, Mordecai, esse teu encerramento com Carl Sagan, lembra que o Sagan, ele tem uma palestra dele, faz tempo que ele faleceu, foi o meu primeiro livro que eu comprei de física, lembra o livro dele, Cosmos? Tá? Foi o primeiro livro que eu comprei. Portanto, eu estou falando de 42 anos atrás. Tá? Ele que me ajudou. Claro, quem me levou para física e arte foi Mário Chander. Tá? Mário Chander me trouxe todo esse conhecimento da busca dessas histórias. Né? E o professor Damy, que é o tio aqui do Mauriti, um grande físico também. Tá? O professor Damy e Chamber, né, foram os meus ilustres. E o Chamber me levou para um físico que me levou para a arte. E comunista. Opa, um físico pode ser comunista e pode ser crítico de arte? Opa, isso não combina, mas existe. Quando a gente costuma falar, olha, eles falavam isso. Lembra que nós somos, vamos pegar o acadêmico agora. Eles quem? A academia vive de citações. Se vocês pegarem os livros que eu trouxe para vocês esse começo da semana, são várias versões. Não tem uma ideia uníssona. Claro que nós vamos ter quando nós tivermos a máquina do tempo. Tá? E aí também a gente vai ter que ir para um determinado local. O ano retrasado, eu estava ouvindo uma palestra do Ravi Gurari, e aí ele chega no meio da palestra e fala, ele é uma das pessoas aqui no Brasil que eu mais admiro do conhecimento de Kabbalah. Ele falou assim, nós temos que tentar compreender as Kabbalas. Naquele momento, aquilo ressoou de uma forma muito profunda, que eu percebi que o Sefaradim, o Sefaradi, que mora em Toledo no século XII, não é o mesmo que mora na Alemanha, Askenazim, portanto, e eles têm a mesma Kabbalah. Agora só, vamos para a história da arte. Quem fala de ritualística nesse período, tudo isso é conjectura. O que eu mais gosto é da parte ritualística de 29 mil anos atrás até o Neolítico, 10 mil anos atrás. Esse é um período magnífico, onde você tem virgens esculpidas com umbigo ou sem umbigo. Nossa, o que quer dizer isso, Olívio? Se ela tem umbigo, ela nasceu de alguém. Se ela não tem umbigo, ela nasceu per si. Olha isso. Olha, muda tudo. Você pegou a Vênus de Willendorf, descoberta na Alemanha, ela tem os peitos grandes, a bunda grande, ela está grávida, porém, ela tem umbigo. Então, ela não é deusa. Porque quem não tem umbigo nasceu per si. Então, Mordecai, o lindo disso tudo é que os assuntos não fecham. Quando a gente se debruça para estudar, mesmo que seja a história da arte, né? A história da arte, geralmente, até os meus colegas na USP mesmo, você quer ver, por exemplo, tem um grupo na Sorbonne 3, que eles desenvolvem esse conhecimento. Tá? E mesmo assim, no final das palestras, eles ressoam uma palavra muito interessante, né? Eu acho. Então, é um complexo, meu caro amigo. Os assuntos eles não fecham. Agora, lembre que eu gosto muito da palavra transdisciplinaridade. Até vai ter um evento transdisciplinar, daqui a 2 meses, eu vou mandar o endereço para vocês, caso vocês queiram. E a base da transdisciplinaridade são físicos que fazem a TD, a transdisciplinaridade, onde todos esses conhecimentos eles se misturam. Disciplinas, multidisciplinas, pluridisciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas. Então, se eu olhar... Quer ver que legal? Eu não sei, vocês conhecem a palavra pilpul? Alguém conhece essa palavra? Ah lá, o Boris conhece. Pilpul
é o que se faz nos estudos dos Talmudim. Aonde? Olha que legal. Eu vou falar o que eu estou vendo dessa garrafa. Aí, vocês não estão vendo isso na garrafa. Só eu estava vendo. Então, a discussão do pilpul, que dá origem no ivrite de pimenta, mas pilpul é um estado de troca de compreensão. Então, se nós pegarmos a história da arte linearmente, ela tem uma ideia que não é fechada. Aí você vai ter, já na tua mão, se tiver ainda no teu celular, né, um livro do Jansson. Você vai ter um livro do Gombrich. Você vai ter um livro do Argan. Cada um deles tem a sua visão quanto às artes. O Argan, o Carlos Argan, ele era, quase todos são judeus, ele foi prefeito de Roma e comunista, e historiador da arte. Como é a arte para esse homem? Ele é um comunista judeu e foi prefeito de Roma. Então, a leitura de cada um, Mordechai, é um complexo. Liga o som, liga o som, liga o som. Som. Liga o teu... Mordechai? Mas Aí. a transdisciplinaridade que você fala, mas existe antes disso um crescimento histórico da paleontologia, o neolítico, metais, renascimento, iluminismo. Então, veja, cada época tem um estilo diferente. Quando eu falo em linearidade, eu não estou querendo dizer que não é complexo, mas nós temos que determinar que cada época tem a sua estrutura. E talvez o curso... Depende do autor. Mas então, o curso aqui poderia evoluir depois. Como que eu vou fazer uma pergunta no próximo capítulo seu, se você vai fazer uma atividade talvez bacana, mas muito superior o que eu estou talvez querendo aprender de maneira fantástica com o teu conhecimento. Olha que interessante, eu vou citar aqui o exemplo da Bebé. Você viu que deu para linkar? Eu acho que quando a gente está na TD, na transdisciplinaridade, a gente tem que ter uma base para saltar. Mas se esse salto só for isso, a gente fica fechado. Então, o que você trouxer, ele pode estar pronto, ele pode não estar pronto, eu posso saber, eu posso não saber, você pode trazer uma coisa muito mais profunda do que o meu conhecimento, aí eu vou ter que ver com um colega. Nós estamos tratando aqui, sim, de um curso como, a arte como referência. Nós estamos seguindo um timeline. Aí eu posso pegar, eu pego assim, eu pego o Argan. Vamos lá. Vamos falar de modernismo com Argan, que é diferente do Jansson. Eles não batem. Agora, se você pega um João Fraser, que escreve um livro sobre dor e arte, que ele é aquele que produz a revista de psicanálise aqui no Brasil, ele tem uma outra visão. Mordechai, é complexo. Eu, pessoalmente, sigo pela linha TD da complexidade. A linha aonde? Eu não tenho outra palavra. É complexidade. Porque o que quer dizer complexidade? Né? Com o plexo. Plexo quer dizer girar. Né? Ele não fecha em si, ele fecha por enquanto. Claro, se nós formos fazer um exame, você vai fazer um exame na USP para um doutorado, né? Você tem que seguir as regras daquele exame. Porém, né, o que está acontecendo mesmo hoje? Você tem interpretação do texto. A interpretação ela é pessoal. Tá? Agora, você vem... eu nem tenho a certeza se eu estou te atingindo e se você me atingiu com o que você disse.
Lembra, a primeira encontro acho que você não estava. A questão, eu trago aqui de volta, a nossa compreensão ela é abalizada em torno de 30%, 40%, não mais que isso de troca. Porque quando alguém chega e fala, eu te amo, precisa ver quem está falando e quando, né? Hoje nós tivemos esse seminário qual eu fiz parte, era um seminário de tecnologia, tá? E a respeito da gestão do conhecimento, um simpósio internacional. Só que eu quis quebrar o simpósio. Eu não segui a linha. Qual era a linha? Falar da pandemia, o que a tecnologia está fazendo, por que ela está fazendo. Eu preferi partir para a busca do autoconhecimento. Então, eu fiz a pergunta, aonde estava eu na pandemia? Então, dessa pergunta, ficamos 1 hora debatendo. Aonde estava eu? Aonde eu sempre estive, dentro do meu corpo. O meu corpo tem todos esses conhecimentos? Não. E quando eu tenho conhecimento? Olha que loucura, quando eu tenho. Depende de como eu sonhei. Essa noite eu sonhei demais, eu não gosto de sonhar. Eu também não acredito que a gente sonhe sempre, pelos meus estudos. Então, Mordecai, não fica tão preocupado, tá? com a quem ou superior. Eu acho que nós estamos mais aqui nesse grupo para uma troca de conhecimento seguindo uma referência. É mais por isso, tá? É mais essa nossa troca. E eu agradeço a tua preocupação. Acho que é isso, não? Será que tem a ver também com aquele momento em conhecimento e sabedoria? Eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento, eu não tenho a base em arte, eu tenho conhecimento e tenho alguma sabedoria em outras áreas que eu me dediquei, e hoje, depois dos 60, eu consigo ver essa coisa trans, eu consigo abrir, eu consigo ver a coisa, né, com seus paralelos, o que acontecia em todo mundo, não somente uma linha mais sistemática, um caminho. Eu acho que tem muito envolvimento aí, mas é bem aquele momento que você falou em conhecimento e sabedoria. Às vezes eu acho que, de repente, se eu não tiver o conhecimento, eu não vou estar te acompanhando. E, de repente, eu percebo que eu posso acompanhar mesmo sem saber quem são todos esses autores que vocês citam. Isso. Olha que legal que você trouxe aqui. É engraçado, o Mordecai e você vão me acompanhar. Gente, eu sou simplesmente um ser. Tá? Não estou brincando com falsa humildade, não. Hein? Eu sou simplesmente um ser que está buscando entender um conhecimento e pela memória que eu vim, por causa da Nelly, do Olívio, né, do meu pai e da minha mãe, eu consigo guardar certas coisas. Só que eu percebi que a minha mente tem essas sensibilidades, né? E eu criei para mim um sistema que eu chamo de Cron, que é o diminutivo de Cronos, o Senhor do Tempo, onde eu tenho um timeline, todo dia eu escrevo, então, e a minha memória ela fica feliz com isso. Agora, para mim, ter uma pessoa como o Mordecai é importante. Ter uma pessoa como a Bebé é importante. Ter uma pessoa que vai falar aqui que eu não estou entendendo nada, não quero te ver mais, é importante. Como ter uma pessoa aqui que fala, nossa, Olívio, eu te amo, no melhor sentido, e quero me aprofundar mais. Isso é o dinamismo. Por isso que o título... Lembra, Sônia, nós estávamos falando disso, né? É arte como referência. Esse é o ponto. Agora, por isso que a gente está abrindo mais o leque, mas é importante também ter um Mordecai com a gente, para ele seguir uma linearidade. É importante tudo isso, tá? Certeza. Opa, posso falar? Quem, o Heitor? Opa, Heitor, Oi, aparece professor, aí. tudo bem? Chama de Olívio, me chama de Olívio, Heitor. Tá meio escuro aqui, Olívio. Não tem problema. Então, deixa eu falar, eu gosto muito das suas aulas, viu? Obrigado, Heitor. O que acontece? Eu sou advogado. Espera, alguém está colocando alguma coisa. Não, É por você, favor. Heitor? Anitta. Não. Não, Então, Val... Estou vendo Val, quem aqui já.
Precisa agora não permitir o compartilhamento. Alguém sem querer... Heitor, continua. A gente vai te ouvindo. Vai falando, Heitor. Então, o que acontece, professor? Eu sou formado em Direito. O Heitor está sem som. Espera, agora volta o teu som. Está sem som. Voltou. Não. Não desconectou alguma coisa? Não tô Vai fazendo falando nada. junto, Heitor. Vai falando junto. Ainda não. Agora? Agora Isso. sim. Agora, então, professor, Olívio, eu sou advogado, tá? E Ninguém é recentemente perfeito, é assim fui mesmo. fazer um viu? curso. Oi? Ninguém é perfeito, é assim mesmo. Então, e daí eu comecei a fazer um curso em História Antiga e Medieval, que é o meu interesse pela história antiga, que eu sempre gostei. E eu estou fazendo agora uma pós lá no Rio de Janeiro, inclusive tem uma aluna que está participando também do nosso grupo aí sobre História da Arte com você, com a gente. E assim, eu fico pensando, é incrível como a arte me fez gostar da história, né? Porque, por exemplo, o meu tema de pesquisa é sobre o mundo, vamos supor, o mundo oriental da época do bronze, que é um tema muito pouco estudado, que eu vejo, infelizmente, muito pouco estudado, que vai mencionar mais a questão do Egito, de Canaã, dos Nigéria. e dos mesopotâmicos. Isso. E eu fico pensando, é incrível como a arte também ela pode dizer muito sobre os costumes dos povos, né? E, assim, eu fico às vezes me perguntando, por exemplo, eu trouxe aqui uma peça que eu comprei quando eu fui visitar a Turquia, naquela cidade, uma das primeiras cidades do mundo, chamada Çatalhöyük, que nós temos, por exemplo, essa peça aqui da época, acho que da época inicial do bronze, não sei exatamente, e é interessante, a gente fica perguntando o que tudo isso significa, né? Qual que é o significado dessa peça? Tem 3 alces com um emblema aqui, né? Eles são circulados, quer dizer, tem toda uma simbologia, toda uma religiosidade nisso, né? Ao mesmo tempo, como o meu tema de pesquisa, ele é Egito, eu trouxe aqui uma figura de Horus, por exemplo, que o Egito, na verdade, ele foi uma das primeiras, acho que a primeira cultura que eu me interessei e que por conta dela eu acabei desenvolvendo interesse pelos povos vizinhos, né? No caso, os núbios, os líbios, os cananeus, os hititas também, e aí foi começando esse meu interesse por história. Mas, assim, eu falo, é muito interessante, novamente, como a história, como a arte impacta a história, né? Por exemplo, um dos povos que eu gosto muito, eu sei que a gente não abordou isso hoje, vai abordar na próxima aula, ou talvez não na aula que vem, mas nas outras. Espero que sim. Qual que é? Eu fico pensando, por exemplo, um dos povos que eu gosto muito, os fenícios. Por quê? Porque os fenícios, a arte fenícia, por exemplo, é uma arte que a singularidade dela, que eu acho que o próprio dela é justamente reunir vários elementos de outras culturas, né? Principalmente o Egito, a Síria, no caso. Recentemente estou fazendo meu projeto de pesquisa sobre os mercenários gregos no Egito, né? Então, naquela época que seria mais ou menos, em Israel corresponderia à época da destruição do primeiro templo, você tem a questão dos gregos que atacavam as cidades fenícias, que na época eram eram vassalas da Síria, né? Era território conquistado pelos assírios. Então, é interessante que você percebe nesse prato de Amatus. Agora, Heitor, deixa eu te falar uma coisa. Você está trazendo um assunto interessante, mas acho que isso a gente vai se debruçar na aula que vem. Sim, sim. Tá? Eu vou ter que falar de Cartago, que Cartago é um outro nome dos fenícios. Os fenícios, eles só têm esse nome quando estão na Síria. Os cartaginenses é da mesma família, só que eles têm um outro tipo de desenvolvimento. Agora, se você quiser entrar mais nesse assunto, a gente vai entrar na semana que vem. Não, claro. Olha só,
Aí Olívio, você com vai licença, poder com licença, trazer... Heitor. Com licença, pessoal, desculpe. Chegou o horário, né, Val? Temos Tá bom. um outro Zoom, nós temos um horário Tá bom, na Val. sala. Não tem problema, não tem problema. Eu continuo então na próxima aula. Heitor, Podemos traz entrar isso. na próxima aula 10 ou 15 minutos antes, Heitor, se você quiser, e a gente pode abordar esse tema, se vocês quiserem. Não, Val, não. Não? Não dá assim. É melhor a gente segue e fazemos esse Beleza. ritmo. Eu não consigo, senão a gente vai perder o nosso... Boa ideia, Val, mas é melhor a gente falar, tá? E ir seguindo. Tá bom, gente? Eu vou ter que sair da sala agora para entrar em outra sala, pessoal. Tá bom. Okay? Gente, então uma boa semana.